Paz, irmãos, venho desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem gosta do canal do YouTube, dá um like lá, se inscreve no canal para ficar ouvindo mais sobre a palavra, sobre mais conteúdo da palavra e que possa compartilhar cada vídeo para ganhar o mais possível de almas ao reino de Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar do livro de Moisés chamado Gênesis, capítulo 2. A formação do homem e a formação da mulher. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pisson, e o que rodeava a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cus. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Ásia, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, no capítulo 2 de Gênesis, Deus está mostrando para nós que tudo que Ele faz para nós tem que agradar aos olhos deles e tem que ter o aroma e o perfume agradável a Deus. Sendo agradável a Deus, vai ser agradável para nós com certeza. Olha o que a Escritura ela fala no versículo 11. Diz assim: o primeiro se chama Pisson, e o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontra lá o bidélio. O bidélio, ele é como se fosse mirra, um óleo de mirra. Quando o rio passava por cima desse óleo, dessa pedra, saía um aroma agradável que entrava no jardim do Éden. E aonde esse aroma agradável, ele entrava em todo o jardim do Éden e trazia um aroma agradável às narinas de Deus e ao homem. A pedra ônix, que é onde fala também, esse rio que passava sobre essa pedra ônix, ele tirava toda a impureza que estava na água. Tirava tudo que não prestava, que para entrar no jardim do Éden tinha que entrar com perfeição, tinha que entrar com pureza, tinha que entrar com santidade, tinha que entrar tudo para agradar os olhos e a narina de Deus. Então tinha que passar pela pedra ônix e pelo bidélio, aonde trazia o aroma agradável e tirava toda a impureza da água. E, irmão, vocês vão ver que Deus, primeiro ele fez todo o jardim do Éden, criou toda a pureza do jardim do Éden, fez o aroma agradável, fez crescer as árvores, que todas as árvores davam fruto. Vocês estão falando que se todas as árvores davam fruto, ele está falando que é toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, se nós tiver como um perfume agradável às narinas de Deus, se os nossos olhos forem bons em tudo que acontecer na nossa vida,
Deus ele está falando que todas as áreas da nossa vida, elas têm que frutificar, elas têm que dar fruto. Então a palavra de Deus está falando que se nós andarmos no mandamento dele, andar na presença dele, no conselho dele, a nossa vida em todas as áreas, ela tem que dar fruto bom, que seja agradável aos olhos de Deus e tenha perfume agradável às narinas de Deus. Vocês vão ver que depois de tudo isso que Deus fez, aí ele deu os animais para Adão e depois deu uma esposa para ele, aonde diz assim, a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o seu nome. Então vocês vão ver que Deus ele fez toda a terra, criou toda a terra e ainda falou assim, tu que vai dar o nome ao animal, e tudo que tu der o nome, vai ser esse nome. Sabe o que Deus está falando na nossa vida? Ele está falando, eu fiz toda a terra, fiz todo o projeto para ti, tudo que tu desejar vai acontecer, tudo que tu planejar vai se concretizar. Por isso que Deus ele fala para nós ter pensamentos positivos, pensamentos que sejam levados ao céu. Por isso que fala que a nossa oração ela tem que ser tão forte na nossa vida, a nossa comunhão com Deus tem que ser tão forte na nossa vida, que tudo que nós desejar tem que se tornar realidade. Tudo que nós queremos tem que se tornar realidade. Por isso que Deus ele fala lá em cima, na formação do homem, no versículo 11, que ele fala que tem que ser agradável à narina deles e aos olhos de Deus. Continuando, ele vai falar assim ainda, Deus deu o homem a todos os animais domésticos e aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então tinha todos os animais, tinha toda a riqueza, tinha toda a qualidade de vida lá no Jardim do Éden, mas faltava alguém, faltava mais uma pessoa para preencher aquele vazio que o homem estava. O Deus estava lá com ele, Deus visitava ele todo entardecer, Deus falava com ele, todo amanhecer Deus falava com ele, Deus caminhava pelo Jardim do Éden, mas Deus viu que faltava mais alguém, faltava uma pessoa para completar Adão. E aí Deus ele formou a mulher, onde fala assim, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem, esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vocês vão ver que Deus está falando assim, todo o Jardim do Éden, a nossa vida, Deus ele faz tudo perfeito na nossa vida, ele dá-nos qualidade de vida, faz nós sentir o aroma agradável, faz nós sentir um ambiente agradável à nossa vida, faz nos prosperar, nos dá saúde, faz nós crescer, nos dá um trabalho, onde Adão ele teve que catalogar todos os animais, deu nome para cada um. Então para nós ele nos dá trabalho, faz nós prosperar. E aí vendo que nós temos tudo ali na presença de Deus, que seja agradável a Deus, que sobe como um aroma agradável a Deus, sobe aos olhos de Deus, que Deus se sente agradável, se agrada por nós. Ele vai lá e diz assim, agora eu vou te dar uma varoa, eu vou te dar uma esposa. E quando ele dá aquela esposa para Adão, o Adão ele fica tão contente, tão feliz, e diz assim, ela saiu da minha carne, ela veio para minha intimidade, como nós, queremos uma esposa que nos agrade aos nossos olhos, e nós podemos dividir toda a nossa felicidade com ela. Por isso que quando nós vamos casar, falam assim para nós, ou na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza.
Então, em todas as áreas da nossa vida, aquela esposa ou aquele marido, ele tem que estar em todas as áreas. Por isso que Deus ele fala para não ter segredo. Por isso que a Bíblia ela fala lá em Gênesis 2, falando sobre a mulher, que os dois andavam nu e não sentiam vergonha um do outro. Então a Bíblia fala assim, olha, tu não tem que ter segredo, tu tem que ver a tua mulher como tua namorada, como a tua noiva, como a tua esposa. Tu tem que contar tudo a ela tem que contar tudo a ti. Ela tem que ser teu braço direito, tu tem que ser o braço direito dela. Onde um cair, vai ter o outro para levantar. Então, quando tu tá passando por luta, irmão, ou tu tá passando por algum problema na vida sentimental, e tu tem alguém do teu lado, aquela pessoa, ela tem que ser o teu porto seguro. A tua casa tem que ser aquele porto seguro, que é onde tu vai chegar nela e vai ter paz. Aonde tu vai chegar dentro da tua casa, vai poder abraçar o teu marido, poder abraçar a tua esposa e lá tu ter paz, lá ser um porto seguro, lá ser um ambiente agradável aos olhos de Deus, que lá tem um perfume que chega agradável às narinas de Deus. Chegando agradável às narinas de Deus, chegando agradável aos olhos de Deus, tua casa é uma bênção. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que orar pela nossa esposa, orar pela nossa casa. Nunca vê a tua esposa ou teu marido como um rival. Deus está nos ensinando que nós temos que ver o nosso marido e nossa esposa como varoa e como uma auxiliadora de Deus. Uma mulher que veio para auxiliar na obra, veio auxiliar na tua vida. Um homem que veio para auxiliar na tua obra. Um homem que veio para auxiliar na tua vida. Deus está mandando nós amar a nossa esposa. Deus está mandando nós amar o nosso marido. Deus está mandando nós se completar um com o outro. E vocês vão ver que Deus, Ele entrega tudo com perfeição para nós. A nossa casa, nossa saúde, nossa vida. E nesse momento que nós devemos vigiar, quando nós temos paz, como nós estamos bem dentro da nossa casa, bem com nossa esposa, bem com o nosso marido, bem com a nossa vida, em geral com nossos filhos, com a nossa vida financeira. É nessa hora que nós temos que vigiar para não dar ouvidos a pessoas erradas, a momentos errados. Irmão, a Bíblia nos ensina que existe dois momentos que nós erramos, que nós damos brecha. Ou no momento que nós estamos passando por uma provação e não conseguimos suportar aquela provação, ou no momento que nós estamos sendo abençoados por Deus, que nós acabamos relaxando na fé e não consultando a Deus. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que colocar Deus em tudo, aos olhos de Deus e como aroma agradável. Ele ensina que nós temos que amar a nossa esposa, o nosso marido, a nossa casa. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser verdadeiro e não ter vergonha de nada entre a nossa esposa e o marido. A Bíblia nos ensina para nós ser fiel aos olhos de Deus, para nós ser como um aroma agradável a Deus, que aonde colocar a planta dos nossos pés e a palma da nossa mão tem que ser um ambiente agradável. Aonde nós olhamos, nós temos que ter uns olhos que abençoam, uns olhos que seja agradável aos olhos de Deus. Por isso que Deus ele vai falando, se o teu olho pecar, arranque. Se a tua perna ir para o lugar, se os teus pés ir para o lugar errado, é mais fácil que tu arranque um pé do que ir entrar coxo no reino de Deus, do que todo o corpo para o inferno. Irmão, andar na presença de Deus não é difícil. Difícil é nós mudar o nosso caráter. Difícil é nós querer deixar aquele pecado de estimação. É isso que o Gênesis nos ensina. Nós temos que ser como aroma agradável às narinas de Deus, e nós ter os olhos agradáveis como Deus tem, aonde nós olhamos e tudo se torna belo, seja na provação, seja na bênção. Respeite a tua esposa, respeite o teu marido, dê crédito à tua esposa, dê crédito ao teu marido. Mas Deus também nos ensina que nós damos a chave para as pessoas, mas também elas não têm autoridade para abrir qualquer porta. Então por isso que Deus fala, mulher ela é auxiliadora e marido é auxiliador. É para um andar um do lado do outro. Nem o homem em cima, nem a mulher embaixo. Nem a mulher em cima, nem o homem embaixo. Mas é um do lado do outro. Que a paz esteja com todos vocês, irmãos. Sempre se lembra, não adianta tu ter todos os dons, se tu não tiver o amor, nada adianta.